Olá, minha querida fraternidade de luz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos lá para mais um vídeo Yin e Yang, despertando a espiritualidade dentro de vocês. Ó que lindo que a Sô fez para mim. Sofia, minha filha, para quem não conhece, ela tem 12 anos. Ela fez isso para mim, essas florzinhas é de cetim. Olha que lindo. Ela é bem criativa. Bom, vamos lá para mais uma leitura. Como que vocês estão? Querida fraternidade de luz. Bom, vamos ver aqui o que vem pra gente das energias Yin e Yang. Peço ajuda aos meus guias e mentores espirituais que estejam aqui nesse momento. Ezequiel, Samuel, Lúcio, Rovena, meu clã cigano, Cigana Valéria, Dom Valentim, Dom Vladimir, Heitor, leitura Yin e Yang. Qual que é a energia? Qual que é a energia do masculino? Qual que é a energia do masculino? 8 de espadas. E os enamorados. A roda da fortuna. Rainha de ouros. Invertida. Dez de copas. Bom, vamos entender essa energia do masculino. Eu vejo que o masculino está se sentindo sem saída em relação ao feminino. O masculino, ele se sente extremamente conectado com o feminino, mas ao mesmo tempo ele se sente preso, né? Se sente sem saída. A nível mental, ele não consegue achar saída para a situação. Eu sinto aqui que o masculino ele está lidando com duas energias da energia feminina, tá? Tem uma energia que está mais compatível com que esse masculino quer se conectar, está mais compatível com que esse masculino ele quer experienciar, mas é algo muito novo, tá? O masculino também está envolvido com uma energia que exige uma rotina, que é uma energia mais conhecida, mas que o masculino não se conecta nesse nível que a outra energia feminina faz esse masculino se sentir. Aqui, para ficar um pouco mais claro, eu acredito que esse masculino ele está passando por um momento bastante complexo, porque ele se sente de mãos atadas para resolver essa situação. E aqui me mostra que o cenário teve uma mudança rápida, né? Desse masculino em relação a esse feminino, que apresenta uma configuração de parceria diferente. Vamos colocar assim, tá? Porque essa configuração de parceria diferente faz com que esse masculino, de certa maneira, rompa essa cadeia, essa prisão mental, tá? Porque a dificuldade hoje desse masculino está em romper essa estrutura que tem, para que possa expandir
com esse feminino que se apresenta, tá? Então eu vejo que o masculino hoje está se sentindo preso a essa situação. A nível emocional, esse masculino ele está totalmente voltado a esse feminino que traz esse novo. Eu vejo que há um encantamento, há um acorrentamento emocional também, tá? Muito forte, muito forte. Então eu vejo que há dúvidas, né? Como que vai ser feito a situação, a água. Como que vai ser feita a situação. Então é um masculino que hoje se encontra acorrentado à água. Vamos ver aqui o que vem. Vamos ver aqui. Energia Yin. Qual que é a energia da energia Yin? Como que está a energia feminina nesse momento? Como está a energia feminina nesse momento? 8 de ouros. E o cavaleiro de espadas. Tanto a energia masculina quanto a energia feminina está no número 8. Para mim, o 8, sinceramente, não gosto muito do 8. Eu não gosto. O 8, para mim, dentro da minha visão, é um número que traz muito esforço, tá? Muito esforço. Eu sei que para numerologia pode parecer um número de força aí, mas para mim não. Eu vejo que é um número que você tem que romper um ciclo, porque ele é múltiplo de 4. 4 já fala das estruturas. Então, quando você quer fazer alguma coisa diferente, o 8 você vai ter que trabalhar muito, né? É quase se fosse um esforço redobrado, né? Dobrado, para que você consiga romper, para que você consiga atingir um resultado. Então, o feminino aqui está no 8 de ouros. É uma energia muito de trabalho, de foco, né? É uma energia terrena. O feminino tendo que se esforçar aqui mesmo para trazer resultados na matéria, tá? O masculino se sentindo preso a nível mental, focado, né, emocionalmente na parceria e não conseguindo avançar, porque na verdade esse masculino não tem recursos mentais mesmo para avançar. Sabe quando a pessoa não tem ideia do que vai fazer, nunca lidou com uma situação assim? Então praticamente é você não ter a resposta para o que você tem que fazer. Então eu vejo que o masculino pode ser, para alguns casos, que esse masculino aí se entregue ao espiritual, para tentar achar um meio, uma resposta para resolver essa situação. Porque eu vejo que a sensação é que o masculino se sente atado de mãos, visão, não consegue enxergar a saída, mas está muito preso emocionalmente à situação. Então, assim, eu sinto uma agonia ligada ao masculino, tá? Uma agonia. Já o feminino tá numa energia de foco, preciso trazer resultados, preciso me esforçar, preciso fazer as coisas acontecer, então eu preciso focar na matéria, no trabalho, em trazer resultados. O feminino está totalmente concentrado no trabalho ou no desenvolvimento, tá? Na matéria. São duas energias
de esforço dobrado, tá? Para sair de uma situação. O feminino aqui, eu vejo que teve um fechamento de ciclo, tá? Saiu de uma energia do 4 de ouros, tá vendo? Como eu nem tinha visto como que o espiritual vem trabalhando na mensagem. Então esse feminino ele fechou um ciclo com o 4 de ouros, que o 4 de ouros é aquela base, é a teimosia, tem a ver com herança, é de família, você fica batendo no martelo ali, sabe? 4 de ouros é sempre aquela mesma estrutura, sempre aquela mesma coisa. O feminino fechou isso. E aqui teve uma expansão de consciência, então o feminino entrou no 8 de ouros, tá? Eu vou ter que batalhar, eu vou ter que focar nas minhas coisas. Então eu vejo que o feminino vem com uma mensagem de corte aqui, né? Eu vejo o feminino se afastando desse masculino e eu sinto assim o masculino totalmente perdido, sem conseguir reverter a situação, sabe? E muito focado nesse feminino. Isso eu não tenho dúvidas que esse masculino está preso emocionalmente a esse feminino. Vamos ver aqui o que o espiritual espera das energias yin e yang. As de espadas, 5 de ouros. Aqui para mim, o que eu vejo? Tem um ressentimento aqui. O 10 de ouros e a justiça, né? O espiritual espera que rompa uma estrutura, né? Que haja uma conversa, um discernimento, feche uma rotina, um modus operandi, né? Chega à conclusão ali da parceria. Só que aqui é como se o espiritual esperasse que as energias, é como se vocês tivessem que lidar melhor com a questão da mágoa, do que poderia ter sido e não foi. O espiritual aconselha aqui e espera que vocês cheguem nessa conclusão de que deve olhar mais racionalmente esse término, esse afastamento, essa decisão, né? Não levar tanto para o coração, tá? Mas como uma coisa que tinha que acontecer, né? Que foi feito o melhor, cada um fez o melhor ali. Então o espiritual espera que aqui haja uma nova verdade entre você e esse masculino, né? Você o feminino com o masculino com o feminino, não importa. Que haja esse corte do ressentimento de não ter sido como você gerou expectativa, esse masculino também, tá? Vamos ver aqui mais um recado do espiritual que ele espera. O diabo e o 7 de espadas. Aqui o espiritual também espera que seja cortado uma energia de sabotagem, mentiras, enganos, alguma situação ligada a vício, tá? Veio o Capricórnio aqui com o 7 de espadas e o as de espadas. Então o espiritual espera que corte esse sistema de crença que acorrenta, que faz com que ambos mintam para si mesmos sobre sentimento, se coloquem em situações que vão trazer dor, que vocês estão ali roubando as emoções de outras pessoas, porque o que eu entendo aqui que o espiritual está me mostrando quando você está lidando com a estrutura social, quando você está lidando ali com
com crenças, conceitos, moralidade, muitas vezes você se coloca numa posição onde você não sente aquilo, né? Então tem mentira, tem engano, tem traição, tem coisas obscuras ali. Você às vezes está dentro de um casamento, um exemplo, onde você está pela sociedade, né? Pelo seu pai, pela sua mãe, energia de Capricórnio ali, família muito forte em cima. Só que não é a sua verdade. E muitas vezes você está ali falando eu te amo para uma pessoa que você nem ama, mas você está naquela energia tão dark que você quer que a pessoa acredite que você a ama, né? Essa energia do 7 de espadas é quando você rouba a emoção, né? Os mexicanos falam, tem alguém roubando a sua emoção, porque a pessoa fala uma mentira para ouvir uma verdade sua, né? Então, eu acho muito pertinente essa colocação do 7 de espadas, porque daí a pessoa ela faz isso e depois te dá o ghost, some, né? Ou até mesmo quando é uma dinâmica de marido e mulher, quando você descobre a pessoa tem outra pessoa fora, né? E tá vivendo um romance e você toma aquele choque. Por quê? Porque a pessoa fala que te ama, fala isso, aquilo, mas na verdade são ladrões de emoções. Então aqui eu vejo que o espiritual quer muito que vocês sejam mais verdadeiros com os sentimentos de vocês. Aqui o ponto que vai romper esse 8, que está tanto para o feminino quanto para o masculino, é a verdade. É você ser leal ao que você sente, né? É muito importante, principalmente para o masculino. O masculino ele está se sentindo totalmente acorrentado a uma crença. A uma crença, o masculino ele não está conseguindo achar saída porque ele está querendo manter duas situações, né? E isso é o 7 de espadas, porque você está roubando. Você está roubando emoções, você está roubando as coisas. Porque quando você entra nessa energia do 7 de espadas, geralmente também você tem algum benefício ali. Então você fica ali, por isso que o 7 de espadas tem alguns tarôs que é um homem saindo ali, escondido, né, roubando as espadas. Porque tá ali infiltrado, mas não tem emoção nenhuma por aquelas pessoas ali. Geralmente é um viajante que chega, alguém que está perdido, e pega ali, entra num lugar e fala, ó, tenho o que eu preciso. Então o espiritual está pedindo que seja repensado essa estrutura que vocês construíram, esse sistema de crença, porque tem uma sabotagem acontecendo, tá? Vocês estão esquecendo de algo, né? Tem uma energia de confusão, de mentira, de engano, sabe? De tramóia, de manipulação que gira em torno de vocês. Mas por quê? Porque há uma dificuldade de ser sincero com o que vocês querem, né? Entenderem o emocional. É muito importante que o masculino, principalmente a mensagem hoje está muito voltada ao masculino. O masculino ele está envolvido numa trama bastante pesada, né? Ligada à energia de Capricórnio, à energia mental, muita sabotagem, vício, problemas de saúde, financeiro, e há uma dificuldade desse masculino se cuidar, né? De falar assim, não chegou a hora de me priorizar.
de mudar a situação, né? Eu vejo que o masculino ele vai passar nos próximos dias, semanas, por um afastamento de uma energia de terra, touro, virgem ou capricórnio. Eu vejo que o masculino ele vai entrar numa escuridão muito grande, né? Porque provavelmente aqui o espiritual vai entrar com intervenção, tá? Porque não tem como o masculino continuar nessa energia. Então eu vejo um momento assim de grande escuridão para esse masculino, grande escuridão mesmo, porque esse masculino precisa entender que essa escuridão não é porque foi tirado essa terra já é o que estava contaminado, tá? E é aquilo que eu falei no início. Essa terra é o que eu já conheço, essa energia de ouros, né? Da rainha de ouros. É o que já conheço, já é familiar. E então o masculino ele fica cego quando ele não consegue lidar com um familiar, mas também ele está muito ligado a esse novo, entende? O masculino ele vai entrar num conflito muito grande porque ele precisa entender que essa energia de terra é uma energia que é conhecida, só que não traz avanço espiritual e nem na matéria. Só que apesar do elo muito forte desse masculino com a outra conexão, com o outro feminino que expande, esse masculino ele não consegue anexar ele está nessa nova vida com esse feminino. Então eu vejo que realmente dentro desse processo de noite escura mesmo, que vai passar por uma escuridão, pode levar aí até 8 dias, né, de escuridão mesmo para o masculino. Ele vai se entregar aí para o espiritual. Eu sinto o masculino muito silencioso, tá? Muito silencioso. E quando eu falo do masculino, é claro, aqui eu estou falando de uma dinâmica do masculino com o feminino, né? É 2 personagens. Mas quando a gente fala de energia, a sua energia yang, ela não está querendo se movimentar, tá? Ela sabe que ela tem que fazer alguns movimentos na matéria, mas é como se tivesse fechado. Então há uma necessidade de silêncio, de ficar quieto, entende? Vamos ver aqui qual que é o sentimento do masculino pelo feminino. Pajem de copas. 10 de copas. E o rei de ouro, a rainha de ouros. E a morte. Vamos lá. O que eu vejo aqui? A grande sacerdotisa e o mago. E a imperatriz. Nossa. Eu sinto que o masculino ele tomou uma decisão, uma atitude. O masculino rompeu uma estrutura, no máximo 10, 15 dias atrás, 15, 16 dias atrás, esse masculino rompeu uma estrutura, se uniu a um feminino no novo início. Só que esse masculino acabou, depois disso, se sabotando. É como se esse masculino tivesse tomado uma atitude, né, diferente, que trouxe felicidade, só que daí esse masculino volta a se sabotar, tá? Volta ali para um ambiente que
é nítido que há uma sabotagem emocional, há uma insatisfação, há uma armadilha, né? Esse masculino acaba fazendo a sua própria armadilha ali com essa ação. Eu vejo aqui que houve uma manifestação depois disso, tá? Com esse masculino aqui e esse feminino, houve uma manifestação, a imperatriz, o mago e a grande sacerdotisa. Aqui algo grande aconteceu, grande mesmo, entre esse feminino e esse masculino que eu tô falando. Teve uma manifestação na matéria. Aqui, esse masculino, ele conseguiu gerar uma energia junto com esse feminino, tá? Tanto que esse feminino se torna imperatriz, ok? Se torna imperatriz. Então, é aquilo. Na última leitura foi dito que a união ia acontecer e ocorreu aqui. Só que o masculino, ele acabou caindo na própria armadilha, porque ele torna o feminino imperatriz, mas ele não consegue manter isso, porque ele retorna para o familiar. Então aqui eu vejo que uma fase do processo desse aspirante imperador e aspirante a imperatriz aconteceu, né? Foi a primeira vez que essa imperatriz, que essa grande sacerdotisa se tornou imperatriz. Então, para a dinâmica que eu estou falando, nos últimos 16 dias houve a conexão entre esse masculino e esse feminino. Nos últimos 16 dias. E aqui esse masculino tornou essa grande sacerdotisa e imperatriz. Tá? Teve a manifestação desse estágio. Então é como, eu não sei se vocês já assistiram Dragon Ball Z do Goku, quando ele se torna Super Saiyajin 5, como, não é toda vez que ele se torna, né? Tem ali os estágios, né? Aqui foi mesma coisa, né? Essa grande sacerdotisa chegou ao estágio de imperatriz, só que depois da manifestação voltou ao estágio de aprendiz ali, de imperatriz. Sentiu a energia junto com esse masculino, mas o masculino acabou voltando, tá? É isso que eu sinto aqui. Então, nesse momento, esse masculino, ele está passando por uma ruptura, né? Depois dessa manifestação na matéria, entre o masculino e o feminino. Tem algo que morre, um estágio fica para trás, uma etapa, e nasce uma nova etapa. Aqui eu vejo muito sentimento desse masculino, principalmente quando teve aí a união com esse feminino. Houve muito transbordar de sentimento, muito mesmo. De hoje a mais ou menos 16, 18 dias, tem uma comemoração entre esse masculino e esse feminino, né? Tem uma finalização também ligada à família, mas aqui eu vejo que entra aquela energia familiar da Rainha de Ouros. Então, esse masculino, ele vai entrar numa finalização com esse feminino terra, tá? Que é um feminino que está ligado à adequação social e à família desse masculino, tá? Então, aqui, sobre sentimento, é um masculino que está trabalhando com duas energias, e aqui tem muito sentimento, né? Por uma energia que já foi transformada em imperatriz. Então, espiritualmente, já houve a iniciação,
tá? Da imperatriz aí pro feminino que tava ali aspirante, tá? A grande sacerdotisa, a imperatriz, já houve a manifestação. Agora, esse feminino ligado à família, nos próximos 16, 18 dias, aqui tem uma finalização. Tem uma perda ligado a esse lugar que esse masculino está, que é um lugar que o masculino ele perde, tá? Ele perde. Então aqui tem uma grande vitória, mas vai ser em cima de uma grande dor, esse masculino aqui, tá? Então sentimento tem muito, mas é duas coisas distintas. Na verdade, são dois femininos distintos que esse masculino está se envolvendo, está envolvido. Um feminino ali que tem um propósito espiritual, de ascensão espiritual, e aquele feminino que tem a ver com o aprendizado pesado da matéria. Eu vejo que o masculino aqui, ele está se sentindo traído por uma situação, e alguém que está contando aí os minutos para se conectar novamente com esse feminino, que tem um envolvimento emocional. Há uma energia de observação aqui de longe, tem uma perda de esperanças quando pensa em alguma conversa que teve, tá? Mas aqui há uma vontade grande de rever um feminino aqui. Vamos ver o que esse masculino pensa da energia feminina. 9 de ouros, exatamente. As de ouros e Rei de espadas. E tem o 5 de copas. Tem um ressentimento aqui. Por uma conversa ou por uma situação que ocorreu, um comportamento, uma fala, tem um ressentimento aqui, né? Tem um chorado leite derramado por uma situação ter ocorrido do jeito que ocorreu ou está ocorrendo. Então eu vejo aqui que esse masculino ele pensa que quem ama tá sozinho, né? Tem uma questão de alguém estar sozinho, né? O feminino está sozinho, o feminino tem uma estrutura material de realização, mas emocionalmente esse feminino ele espera por esse reconhecimento, esse amor do masculino. E esse masculino, ele quer ofertar para esse feminino, né? Esse amor, ele quer ofertar essa família, né? Para esse feminino. Essa união, eu não sinto que é uma família tradicional aqui, tá? Não. Esse 10 de copas seria os dois ou as duas juntos, tá? Juntas. Então aqui esse masculino pensa em oferecer algo a esse feminino, se comprometer mesmo. Aqui eu vejo que esse masculino também ele sabe que ele tem que tomar alguma atitude, que o tempo está correndo, mas é um masculino também que parece que as coisas só acontecem na cabeça desse masculino, sabe? É um masculino que sabe que tem que cortar uma energia terrena, familiar aqui.
Vocês sabem que eu tô sentindo aqui que realmente vai ter intervenção divina aqui para esse masculino. Porque eu vejo esse masculino muito mental, ele não conseguindo se movimentar, tá? Apesar de vir um rei de espadas aqui, ele tá contando o tempo, olha o tanto de areia que ele já cortou os sacos, ele não consegue se movimentar, porque tudo tá acontecendo na mente dele. E ele cortar essa energia de terra, ele não tá só cortando uma pessoa, ele está cortando praticamente a identidade que ele tem hoje, né? Então é como se esse masculino ele não soubesse se reinventar, não existe, é como se ele não conseguisse se movimentar, tá? Mas ele pensa aqui em ofertar algo a esse feminino. Vamos ver aqui a intenção desse masculino com o feminino, rainha de paus e as de paus. Esse masculino, ele quer resolver algo com o feminino, né? Ele quer voltar a ter a mesma experiência que teve. Teve a iniciação da imperatriz, mas aqui não nessa proporção, porque foi coisa grande, forte. Aquele que é uma energia mais ligada à rainha de paus, que pode ser algo menor, não chegue a essa grande sacerdotisa se tornar imperatriz novamente, mas há uma energia de troca, né, intensa, tá? Vamos ver aqui os próximos passos do masculino em relação ao feminino, 8 de paus e a justiça. Por essas cartas vocês veem, né, que esse masculino ele tá tendo dificuldade de se movimentar. Veio o 8 de paus aqui, só que veio a justiça. Então o que prevalece? O arcano menor ou maior? O arcano maior. Aqui a justiça é a mente, ar, né? E o 4 de espadas. E aqui a lua. O masculino muito inseguro e embernado. O masculino está embernado, né? É assim, tudo está acontecendo na mente. Para quem está conectado telepaticamente com esse masculino, você pode ter certeza que nos próximos dias você vai sentir o masculino, né? Mas esse masculino ele não consegue se movimentar, sabe? É como se tivesse uma força maior, e tem, né, da justiça. É como se esse masculino ele tivesse que discernir, ter mais clareza do que é certo, que é errado. Esse masculino ele precisa ter um novo início mental, né, de comunicação, de essa ética, essas virtudes, tudo precisa ser revisto. Então eu vejo que ele tem muita vontade de avançar, mas ao mesmo tempo é um masculino que está preso a uma ética, sabe, ultrapassada ali. Vamos ver o que está bloqueado na matéria para esse masculino. 4 de paus. Está bloqueado esse masculino ter esse encontro com o feminino. Aqui o espiritual tá trazendo um afastamento espiritual para que não haja esse encontro. É como se tivesse tido uma ativação nesse encontro onde teve essa grande sacerdotisa se tornou imperatriz, um fato que aconteceu, teve uma ativação na energia do feminino, mas agora não vai ser permitido, pelo menos nas próximas 4 semanas ou 4 dias, isso, tá? Esse encontro. Eu vejo que aqui está fechado. Outra coisa que está bloqueado para esse masculino
é um compromisso. Aqui fala que está bloqueado isso. Então, provavelmente, o masculino vai ter corte aí dentro de uma parceria ligada à família ou algo muito familiar. Um acordo, algo que o masculino se sentia muito em casa. Vai ter um corte. Qual é o desafio do masculino na matéria? A estrela. A estrela aqui. E os 6 de ouros. Eu sinto que tem uma dificuldade aqui desse masculino. Esse masculino, ele tá tendo dificuldade de se conectar com o futuro e de ter esperança. Sabe quando a pessoa não tá tendo visão a longo alcance? Esse masculino tá com a visão muito limitada. Muito limitada. Então, isso está trazendo até dificuldade desse masculino aqui ter uma troca muito próspera com esse feminino. Falta conexão aqui com um plano superior, esse masculino, nesse momento. Vamos ver aqui. E a grande sacerdotisa, a bênção. Fala que a bênção aqui desse masculino tá nessa velação, porque tem uma grande sacerdotisa que vela, né? Pelo sono, pelo caminho desse masculino, né? Tem uma sacerdotisa aqui que cuida, né? E outra coisa, que a bênção aqui tá falando que esse masculino, durante o sono, tá recebendo muita ativação energética. Esse masculino, ele tá sendo conectado a esse feminino para que haja uma cura. Então, aqui na matéria, provavelmente, o masculino nos próximos... Eles estão me mostrando 18 dias, mas pode ser de 4 a 18 dias. Esse masculino vai passar por uma baixa. Pode ser que se afaste do trabalho ou vai descansar. Necessite mais dormir. Porque aqui o masculino realmente tem que mudar a estratégia. Tem que soltar essas crenças. Que até está trazendo um formato para o corpo desse masculino. Que não era para ter. Vamos ver aqui. Qual que é o bloqueio do masculino em relação ao feminino? O 10 de ouros e o 3 de paus. Esse masculino, ele não consegue voltar para esse feminino com a mesma estrutura. Com os mesmos comportamentos, isso não está aberto, não será permitido. Então, por isso que eu acredito que o masculino não vai conseguir... manifestar uma nova ativação com o feminino. E esse masculino não vai conseguir manter esse acordo que tem. Tá? Que pode ser com outro feminino. Ele não vai conseguir porque aqui ele está querendo se comportar da mesma maneira. E não vai dar. Vamos ver o desafio do masculino com o feminino, a lua. E o 5 de copas. Eu lembro, eu sempre volto nesse assunto. O masculino, ele vai se tornar um expert na energia feminina, porque ele está mergulhando muito nas emoções do feminino. O feminino tem muita instabilidade e bastante ressentimento com o passado, tá? Isso torna o feminino e a relação muito difícil. Tá? Muito difícil, porque tem uma constante volta desse feminino para algo que não foi feito pelo masculino. Então, o feminino sempre está batendo naquela tecla ali, murmurando do que poderia ser, das feridas.
Então eu vejo que o maior desafio do masculino é mergulhar nessas emoções do feminino e sair disso, né? E conseguir sair disso e tirar, extrair o melhor disso. Não entrar nessa vibe, não entrar nessa negatividade do feminino. Porque o feminino, ele tende a ir e voltar, ir e voltar. Então o masculino, ele está começando a começar a trabalhar com essa energia de altos e baixos desse feminino. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. A bênção desse masculino com feminino, a temperança. E a justiça. Aqui a bênção é que é assim, gente. Esse masculino, ele vem trazer algo comprometido pro feminino, vem. Só que aqui eu vejo que vai ser a tempo divino. Aqui é como se esse masculino tivesse que amadurecer, tá? Tem vários estágios desse masculino num processo de baixa na saúde ou mais em descanso, mais em silêncio. Porque é assim, a verdade é uma, o masculino, ele não tem conhecimento, não tem experiência, não tem bagagem mental, sabedoria para lidar com essa separação de um feminino, não tem para lidar com essa união desse novo. Então é como se esse masculino tivesse num processo ali de cura e sanação, recebendo informações do espiritual, do mundo, para tentar ter um resultado diferente, tá? Mas eu vejo que tem uma limitação grande de ser algo rápido, né? Apesar de ter algum movimento aqui desse masculino, trazendo alguma coisa ali, vira e mexe, mas eu sinto que há uma dificuldade de ter aquela ativação. O que ocorreu nos últimos 15 dias aí, 16 dias, vai ser muito difícil ocorrer de novo. Porque aqui esse masculino, ele vai precisar passar por um processo de mutação mental para que ele consiga entender que a porta que está fechando é porque ele tem que abrir outra, e nessa outra ele não precisa saber o que tem ali, mas ele precisa só sentir, né? Ele tem que sair desse mental, tá? Então é isso que eu tô vendo aqui para essa energia masculina. Vamos ver futuro imediato do masculino. A manifestação e o 3 de ouros. Aqui eu vejo que no futuro imediato tem uma troca entre esse feminino e o masculino. Tem algo que traz felicidade. Tem uma comunicação. Futuro próximo. O louco e o cavaleiro de paus. Então aqui tem algum tipo de avanço desse masculino, mas logo ele cai no 4 de espadas. Então entra numa nova fase, mas vai ser exigido um descanso. Tem uma demonstração de sentimento pelo feminino, pode ter comunicação, volta a ter uma troca emocional, né, muito forte. Isso eu não tenho dúvidas que esse masculino, ele está totalmente envolvido com esse feminino. A questão é que não tem recursos mentais para lidar com isso. Não tem. Vamos ver qual é a mensagem desse masculino para o feminino. Qual é a mensagem? A estrela e o pajem de copas.
A mensagem principal aqui é que a única coisa que esse masculino consegue explicar é que o que ele sente, né, o que essa energia transborda quando está com o feminino, só pode ser espiritual. É a única explicação, tá? Então, esse feminino, esse masculino deixa claro que a única certeza que tem é que é divino o que sente quando está com o feminino. É divino. É a única coisa que esse masculino entende. O restante, não me pergunta, não me peça que eu não sei. Vamos ver esse feminino. Qual que é o sentimento do feminino pelo masculino? 2 de copas, a entrega, Cavaleiro de copas e o As de paus e a roda da fortuna. Bom, aqui o feminino, né, tendo uma reviravolta, porque tinha alguma dúvida aí sobre ser a pessoa ou não, tá? Mas aqui tá falando que o feminino sai dessa energia e vai transbordar de sentimento por esse masculino. Aqui houve o casamento mesmo alquímico, tá? Teve gente que foi na matéria, outros aconteceu no espiritual, porque não tinha como acontecer na matéria, porque não teve a união dos corpos. Então aqui fala que esse feminino vai transbordar de sentimento nos próximos dias, e aqui tem uma energia de um novo movimento, o feminino resolvendo algo, iniciando um projeto, iniciando algo novo aqui, esse feminino, tá? E aqui as coisas mudando mesmo. Vamos ver o pensamento do feminino. 5 de espadas, 6 de espadas, excelente, e o 7 de paus. Eu vejo que o feminino aqui teve ascensão, tá? Ó, a grande sacerdotisa, realmente, aqui para quem tá no processo, fique calmo, tranquilo, porque o feminino conseguiu êxito, teve êxito aqui na missão, que seria aí passar para o próximo estágio de imperatriz. Não passou para o próximo estágio definitivo, porque ainda há um processo de preparação. Mas o feminino sentiu como estar como imperatriz, tá? Teve uma ativação energética. Então aqui o feminino, 5 de espadas, 6 de espadas e o 7 de paus. E o que a espiritualidade quer é o 7 de espadas, a finalização. Então, o feminino aqui entrando nessa energia feminina de encorajamento, de proteção, de acolhimento feminino, numa energia bastante ligada ao espiritual. Isso é extraordinário, tá? Porque vai trazer resultado na matéria. E o feminino finalizando essa energia de compromisso, de aterramento com uma estrutura que já não estava trazendo valor, não estava trazendo crescimento para esse feminino, tá? Vocês viram que a minha energia até melhorou? Vocês viram o jeito que o masculino tá, o jeito que eu comecei o vídeo, né? Vocês têm que começar a prestar mais atenção na minha energia, porque eu sou empata. Então, vocês têm que entender que o meu corpo fala. Então, eu iniciei muito lenta, desanimada, com dificuldade de reflexão. Agora, entrou na energia do feminino, o feminino tá mais seguro, tá mais ativo, porque teve ativação energética, tá? Só que qual foi o problema desse masculino? Ele ativou esse feminino, só que ele voltou para trás. Entende? É isso. Então, esse feminino aqui, a nível mental, tá
top e energético, né? Qual que é a intenção desse feminino com o masculino? Olha lá, a morte e a torre. Que não sobre nada. Esse feminino tá lutando mesmo a entrar numa nova fase, que não é fácil, porque esse feminino tá numa luta, tá numa determinação, energia de escorpião. É muito forte, né? Tem a ver com o poder na matéria, tem a ver com o dinheiro. Esse feminino tá mexendo com política, esse feminino ele tá mexendo com autoridades, esse feminino ele tá crescendo, né? E entendendo que tem que lutar, que tem que se esforçar, que tem que deixar coisas para trás. Esse feminino tá muito determinado, viu? Muito bonito aqui. Vamos ver aqui os próximos passos do feminino. 7 de ouros e a gente já tem o 8 de ouros ali, né? E o 9 de ouros. Excelente. O feminino tá tendo uma crescente. 5, 6, 7. 7, 8, 9. O feminino tá crescendo. Aos trancos e barrancos e muitas lágrimas, está crescendo. Tá? Vamos ver qual que é o bloqueio do feminino na matéria. A temperança, o tempo e a força, controlar os impulsos, controlar a liberdade, tá? Não confundir liberdade com libertinagem, necessidade de equilíbrio, o feminino, né? Vai ser o maior desafio aí. O bloqueio aqui tá ligado a expansão com essa conexão. Por exemplo, então eu vejo o feminino recordando muito do que passou e da energia que passou e de como esse feminino estava se sentindo confiante, corajoso e o quanto as coisas na matéria estavam se desenrolando rapidamente, tá? Tendo benefícios. E o quanto também esse feminino estava se sentindo confiante em relação a esse masculino. Vai ser difícil. Que é aquilo, né? Depois que você experimenta uma sensação, para você aceitar menos que aquilo é difícil, né? Fala sério. Esse vai ser o desafio do feminino. Deixa eu ver a bênção pro feminino, meu Deus. A bênção do feminino na matéria. 2 de espadas e o rei de espadas. Tá.
a torre. Olha, eu acredito que a bênção aqui do feminino vai ser esse silêncio do masculino, né? Eu vejo que o feminino ele vai intuir muita coisa em relação ao masculino do que está acontecendo. Não vai buscar saber. Eu sinto o feminino assim, aceitando muito o que o espiritual traz, tá? Então tem fechar a boca e deixar que tudo rua, né? Rua, não, corroa, sei lá. Nem sei, gente, esse português, nossa, só Deus na cara. Ó, não, deixe que tudo rompa, né? Deixe que tudo estrague, sei lá o que, tá? Tem que corroer aqui, tá? Precisa corroer. O feminino confiando muito. Que é necessário que eu sinto o feminino. É como se o feminino tivesse, a bênção vai ser o feminino tá muito centrado em si, no seu projeto, porque o masculino vai estar passando pelo momento assim da casa do masculino mesmo pegando fogo, a estrutura que esse masculino leva nas costas ruindo ali. Mas esse feminino vai estar tão concentrado no processo, tão protegido, que isso não vai atingir o projeto do feminino. Porque, na verdade, vamos pensar no entrelinhas, né, desse feminino. O que ocorre? É que esse feminino entende que o masculino ele precisa passar por esse desmoronamento. O feminino ele saiu desse estágio de rainha de copas, né? O feminino ele está no estágio de rei de copas, né? Que é aquele que está seguro do que sente, tem energia de inteligência emocional. Saiu daquela doação demasiada. O feminino, entre linhas, diz, né? Eu entendo que esse masculino tem uma limitação e que ele precisa ter voos mais altos. E que se ele tiver mesmo que ruir através dessa falta desse feminino, que roa, né? Que corroa tudo, que desmorone tudo. Então eu não sinto o feminino nesse lugar de tristeza ou de não tá certo isso, eu tenho que apoiar, eu tenho que ir atrás, não, eu tenho que voltar, eu tenho que estender a mão, não. O feminino ele tá muito consciente do processo que teve, do processo que teve que passar para chegar onde chegou e vai olhar com o masculino como, olha, né? Não vai nem falar, mas ó, aguenta o processo porque vem algo maior, mas você vai ter que tirar essa casa do lombo, que pode ser família, a estrutura que você criou. Eu não posso me meter nisso. Tem outra coisa aqui, que esse masculino, ele tem uma energia ligada a um grupo que faz parte do passado ou da infância, que trouxe, né, realizações, mas que isso tem a ver com o formato da família, tá? Esse masculino ele tem que mudar as crenças, né, ligado às formas de amar, ligado às formas de se divertir, de ter prazer. Então esse masculino ele tá sucumbiu muito, né? Se limitou muito. Esse feminino não quer mais essa limitação. E o mais bonito desse feminino que eu tô vendo é essa maturidade de olhar, tá?
tá na mé. Mas tudo bem, ele vai sair dali. Eu confio porque é um fractal meu. Deixa ver o que o espiritual vai fazer. Eu tô fazendo o meu trabalho aqui. Então eu vejo o feminino tendo esse desafio, essa bênção, né? Essa bênção de não ser atingido por esse desmoronamento do masculino, tá? Deixa eu pausar aqui. Bom, voltando aqui. Vamos lá ver qual que é o bloqueio do feminino em relação ao masculino. 10 de copas e o 10 de paus. Isso aqui tá bloqueado, tá? O feminino não quer mais os fardos, não quer mais essa estrutura que o masculino oferece, tá? O feminino deu adeus e enterrou conceitos e valores ultrapassados, tá colocando uma barreira espiritual. Isso aqui tá bloqueado, não chega mais. O feminino não quer mais. Qual que é o desafio do feminino em relação ao masculino? 3 de copas e o 8 de paus. Bom, aqui o desafio desse feminino em relação ao masculino, eu sinto assim, ó, veio a rainha de paus, o rei de espadas e o 8 de paus. O desafio desse feminino é que esse masculino, ele tem essa energia de ficar muito na mente e deixar as coisas correrem, né? Ele pode pensar muito, mas pouca ação. E aqui ele pode ter algum tipo de influência ligada a um grupo ou um sistema de crença social, tá? Aqui também tem uma questão desse feminino ficar um pouco incomodado com a dinâmica da parceria em si, tá? Mas tem uma questão assim específica, que me parece que esse masculino, ele tem uma energia de influência, dele tá muito dentro de um meio que influencia demais. Esse masculino, ele não consegue ter autonomia, isso incomoda muito o feminino, muito, muito. Olha lá, o 8 de espadas, tá vendo? Que o espiritual já fala, e o 6 de copas. Esse masculino, ele tem um formato de muito tempo, muito assim, de anos, que ligado à sociedade, ligado às parcerias, porque aqui tem o 2, né, o 6, e aqui tem o 3. Esse masculino, ele tem essa dificuldade de abrir a mente para um formato novo. Vamos ver a bênção desse feminino com o masculino. A bênção. Rei de ouros e o 9 de ouros. Esse masculino, ele vai se comprometer sim com esse feminino, tá? Ele vai se comprometer. E aqui, o comprometimento não é algo passageiro, tá? Eu vejo que esse masculino, nos próximos dias, oferece algo para esse feminino, já pensando em oferecer outra coisa. Sabe que esse feminino materialmente é muito próspero. Sabe que esse feminino tá tendo uma abertura de consciência, já tem o mundo nas mãos. Então esse masculino sabe que o que tá dando pro feminino é o que é de direito, né? É o que é importante pro feminino. O masculino vai vir doar, entregar algo que é importante para o feminino, tá? Aqui é o rei de ouros, vai se comprometer. Futuro próximo, imediato, desse feminino com o masculino. 8 de copas e o mundo.
É aqui, adeus, fecha um ciclo, uma abertura de consciência, desapego, feminino solta. E aqui começa a escrever uma nova história, tá? Feminino sai de uma energia totalmente estagnada, parada, e se renova. Desapega, solta. Vamos ver futuro próximo desse feminino com o masculino. 10 de paus e 2 de paus. Esse masculino aqui, esse masculino tem alguma situação ligado a esses dois caminhos desse masculino que vai trazer algum tipo de peso. Esse masculino pode não estar conseguindo lidar com duas situações, pode estar tendo dificuldade na matéria, física ou financeiramente. Aqui é alguém que pode estar tendo problema no trabalho, ou vai ter, tá? E o 3 de ouros. Eu vejo aqui que esse masculino vai precisar do equilíbrio emocional do feminino. Vai precisar da ajuda material desse feminino. Tem alguma coisa ligada ao trabalho. Para confirmar aqui, o futuro imediato, próximo desse feminino com o masculino, tem uma troca entre o feminino e o masculino material, que vai trazer estabilidade para esse masculino. Porque é um masculino, gente, sinceramente, que está tendo um desequilíbrio terrível na matéria. Tá? Terrível. Vamos ver aqui qual que é o recado do feminino para o masculino. Qual que é o recado desse feminino para o masculino? Recado: 2 de espadas e o 8 de paus. Compartilhar da dor desse masculino. Não vai, porque isso não está sendo permitido a nível espiritual. Mas esse feminino, em algum momento, vai levar o amor para o masculino. Vai sim. Mas vai ser no momento que esse feminino vai ser intuído. Nesse primeiro estágio, o feminino vai rezar. Vai velar por esse masculino longe, intuitivamente. Mas não vai sentir a dor desse masculino, não, porque o feminino está em outro estágio. Agora, no momento correto, esse feminino, no tempo de Deus, esse feminino vai ofertar o amor. Vai ter aqui um encontro e a troca.
mas vai ser o momento que o espiritual esperar aí, né? Vamos ver aí, liberar. Vamos ver uma cartinha para os aspirantes. Aspirante imperatriz, a torre, deixa ruir, aspirante a imperador, rei de espadas. Muito mental, não consegue se movimentar o masculino. E no geral, o 8, a força. Entende? A força. Vocês viram que no final deu o começo, né? O 8. Então aqui muito controle, muito esforço, muita fé, tá? Necessidade de equilíbrio, de controlar a fé interior. É isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Para quem gostou, deixa o like, comentem no vídeo, se inscrevam no canal, tá? Façam clipes aí, distribuam nos grupos, ajude esse canal a crescer, tá? Para quem quiser uma orientação em Yang, é só entrar em contato. Aí eu passo a tabelinha para vocês, vocês dão uma olhada, tá bom? Um beijo no coração, se cuidem e até a próxima. E para quem quiser orientação sobre o assunto, também tem a opção, tá bom? Então é isso. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.